pessoal, bem-vindos ao mini curso gratuito de Soft Skills da Teleduc. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Thiago Trung, fundador da Teleduc, que é uma iniciativa que tem como propósito te ajudar a atingir seu potencial máximo na advocacia o mais rápido possível. Eu me formei em 2006 na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, e também sou mestre em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais, também da USP. E além dessas credenciais acadêmicas, eu fundei meu próprio escritório de advocacia, o Trung Lourenção Advogados, em 2008, aos 25 anos, junto com a Manu Lourenção. Ao longo da nossa experiência de mais de 20 anos de advocacia, a Manu e eu desenvolvemos diversos métodos de trabalho que agilizam e guiam de forma bastante segura e eficiente a sua prática profissional. E são esses métodos de trabalho que a Teleduc agora se propõe a ensinar para vocês. Nesse mini curso de Soft Skills, eu vou falar para vocês brevemente sobre alguns comportamentos que não são diretamente e exclusivamente ligados ao direito, mas que refletem de forma indireta na sua postura e na forma como você é percebido pelos seus colegas e demais profissionais da área. São aquelas dicas, sabe, aqueles toques que a gente gostaria de ter recebido lá atrás, com 25 anos, quando a Manu e eu abrimos o escritório, e que fazem de verdade toda a diferença entre conseguir ou não um cliente e conseguir ou não um trabalho. Nesse curso, a gente vai falar para vocês sobre como é importante vocês se desenvolverem do ponto de vista pessoal e como se comportar para que vocês garantam o máximo de oportunidades possível. Não se trata aqui de dar uma fórmula, uma forma fechadinha para você se encaixar, não é isso. O que a gente quer apenas é trazer a nossa perspectiva para vocês e a gente quer que vocês escutem o que a gente tem para falar, a gente que tem 20 anos de estrada na área jurídica, e que vocês reflitam sobre como vocês vão encarar a profissão e como vocês podem se aperfeiçoar para exercer a advocacia. É importante dizer que o conteúdo desse curso, o conteúdo que a gente está trazendo para vocês, não é um conteúdo aleatório, não é baseado apenas na nossa percepção, na minha cabeça e na cabeça da Manuela. O conteúdo é baseado na nossa percepção dos jovens profissionais com quem a gente lidou ao longo dos nossos anos da prática advocatícia lá no escritório, e também é uma resposta direta a vários relatos de problemas de relacionamento que a gente ouviu dos nossos colegas que atuam em grandes escritórios e empresas aqui de São Paulo, que acabam muitas vezes determinando ou não a continuidade de um emprego, a continuidade do estágio, a promoção para um cargo mais alto. Então, esse conteúdo foi realmente pensado para que você evite passar por situações por falta de orientação ou por falta de noção, por falta de referência sobre como agir. A gente vai começar falando para vocês sobre como os 30 anos não são os novos 20 anos, e tentar desmistificar a ideia de que você tem todo o tempo do mundo para começar a refletir seriamente sobre a sua vida. É ótimo ter mais tempo, para a gente pensar, para a gente poder tomar decisões sobre os rumos que a gente quer dar para as nossas vidas. Mas a gente precisa usar esse tempo adicional de forma exploratória, de forma que você experimente diversas versões de si mesmo, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, para que você se torne uma pessoa melhor, e isso, para que você se torne uma pessoa interessante, e isso, consequentemente, vai te tornar também um profissional melhor. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre algumas práticas que a gente adota na faculdade e como elas devem ser deixadas lá na faculdade, A gente não deve levá-las para o trabalho. Por exemplo, ficar de birrinha com faculdade concorrente, ficar fechado na sua panelinha, responder consulta profissional como se fosse pergunta de prova, isso não dá, Então, mais para frente a gente vai se aprofundar um pouquinho nesses temas. Depois de falar um pouco sobre essas questões mais pessoais mesmo, a gente vai falar um pouco de responsabilidade civil, e aí as coisas começam a ficar mais sérias, as coisas que a gente fala vão começar a fazer mais sentido para você. Durante toda a sua vida profissional, você vai ter que lidar com o fato de que você é responsável pessoalmente pela sua atuação profissional, e por isso deve sempre agir com toda a diligência possível, inclusive por meio da utilização dos métodos de trabalho que a gente ensina aqui na Teleduc. Quanto antes você entender essa responsabilidade profissional, melhor vai ser para sua carreira, porque você vai passar a encarar suas atividades com a seriedade necessária para proteger não apenas os interesses do seu cliente, mas também do seu próprio patrimônio, a sua conta bancária.
E aí depois, em seguida, já que a gente está falando de responsabilidade civil, de patrimônio pessoal, a gente passa a conversar um pouquinho sobre a nossa própria relação com o dinheiro, né? A minha relação e a relação da Manu com o dinheiro, e como essa relação com as finanças pode ser decisiva para a nossa vida profissional. A forma com que você lida com o dinheiro que você ganha, né, ao longo da sua vida muda a sua perspectiva e pode, por exemplo, te tornar mais cauteloso e conservador nas suas decisões, né, dando prioridade para ganhos menores, mas mais frequentes, ou de repente você pode se tornar uma pessoa mais agressiva profissionalmente, né, dando margem para movimentos mais arriscados, com rentabilidade muito superior, mas com maior risco. Nessa parte, a gente conta um pouquinho da nossa relação com o dinheiro, né? Para você entender como a Manu e eu nos movimentamos na vida e para que você comece a refletir sobre qual é o seu objetivo financeiro na vida, né? E o que você está fazendo para atingi-lo. Depois que a gente fala dessas questões mais abstratas, né, que demandam reflexão da sua parte, antes que elas impactem realmente sua vida profissional, né, um trabalho meio que por trás das cortinas, a gente começa a falar das habilidades que você precisa ter e adquirir para trabalhar de forma adequada na advocacia. Né? Aí são habilidades técnicas mesmo. Né? Então, por exemplo, os escritórios e seus clientes esperam que você use corretamente o Word e o Excel, né? Os programas mais clássicos para trabalhar, para editar texto e para fazer tabela. As pessoas esperam que você saiba se comunicar corretamente em português, eventualmente até em inglês, e também exigem, em muitos casos, bagagem cultural para não apenas você se sair bem em situações sociais com seus clientes, né, com seus chefes, mas também para você ter uma melhor compreensão dos problemas que te são apresentados durante a profissão. Saber usar o Google, né, de forma eficiente, né, não de forma amadora, também é essencial. E isso no curso que a gente dá, a gente ensina para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no nosso curso gratuito. Outro problema prático é a dificuldade de organização que os profissionais têm logo no início da carreira, né? Muitas vezes o pessoal que está começando se perde no meio de tantas demandas, não está acostumado com a quantidade de trabalho e acaba não sabendo priorizar as questões mais urgentes e deixando de completar tarefas importantes dentro do prazo. Então, nessa parte do curso, a gente vai te dar algumas dicas, a gente vai te ensinar a organizar as demandas, além de te dar algumas dicas para você avaliar como está sendo a sua produtividade. Será que você pode trabalhar de uma maneira melhor? Aí, por fim, a gente fala um pouco sobre o trato com o cliente, né? Aqui, gente, a gente não vai ensinar a prospectar cliente, a fazer Instagram, a fazer live, não. Né? A gente vai ensinar a você a tratar um cliente que já é do escritório para que vocês consigam manter uma relação profissional saudável de longo prazo. A gente realmente acredita que o melhor marketing jurídico é aquele feito pelos próprios clientes que saíram satisfeitos do escritório. Claro que você precisa aprender as outras ferramentas, mas essa pra gente é essencial. Todas essas dicas foram preparadas com base na nossa experiência e na experiência compartilhada por diversos profissionais que atuam nos escritórios de advocacia aqui em São Paulo. Como o assunto não é estritamente técnico, né, a gente apenas pede para que você assista esse curso com mente aberta e reflita sobre os assuntos com tranquilidade. A decisão de seguir ou não as nossas dicas, claro, é sempre sua, mas a gente também está dando essas dicas com a melhor das intenções possível. Espero que vocês gostem desse mini curso. Agora vamos lá então, né? Vamos começar a falar um pouco mais sobre os temas que eu falei na apresentação. Então, os 30 são os novos 20, né? Os 30 anos realmente são os novos 20 anos. As pessoas falam muito que os 30 são os novos 20, né? Como se as pessoas que estão vivendo seus 20 anos hoje estivessem gozando de uma nova adolescência, né? Um período de diversão despreocupada, mas não se engane, gente, os 30 não são os novos 20. A expectativa do ser humano, né, inclusive a do brasileiro, subiu significativamente nas últimas décadas, né, nos últimos anos, e esse avanço faz com que a gente demore um pouco mais para pensar em aspectos importantes da nossa vida, porque a gente tem a impressão de que a gente tem mais tempo para começar a nossa vida adulta do que tinham os nossos pais ou os nossos avós. Então, muitas das decisões, né, que nossos pais e avós tomavam lá pelos 20 anos, hoje a gente está acostumado a pensar que a gente pode postergá-las para tomá-las depois dos 30. Se a gente vai se casar ou não, com quem a gente vai se casar, qual a carreira vai seguir, se a gente vai ter filho ou não.
É ótimo ter mais tempo de vida, né? Claro, nem se discute isso, mas a gente queria dizer que você não tem até os 30 anos para começar a pensar na sua vida seriamente, né? Esse não é o discurso que você vai ouvir aqui na Teleduc. A gente não vai dar tapinha nas suas costas e rir com você sobre como é difícil pagar um boleto ou sobre como é difícil se tornar adulto, né? Sim, é difícil, mas você não tem outra opção a não ser aprender, né? Aqui a gente chama tough love, aquele amor duro, honesto, direto, mas que é para o seu bem, né? A gente quer que você sinta a urgência e a ambição que devem ser características dos adultos com 20 anos. Senão, gente, acreditem, nada ou muito pouco vai acontecer depois dos 30. Com essa nossa postura, a gente quer evitar que você chegue aos 30 anos e pense, putz, meus 20 anos estão terminando, eu não tenho nada para mostrar para mim, não completei nenhum projeto, gastei meu tempo, ou ainda, putz, caramba, eu tinha um currículo melhor quando me formei na faculdade do que tenho agora, porque imagina, compara, por exemplo, um recém-saído da faculdade com emprego, um recém-saído da faculdade, né, com emprego, e a pessoa que saiu da faculdade ficou 5 anos sem trabalhar porque estava se divertindo, etc., e depois tentar arranjar um emprego. Quem você acha que vai se dar melhor? Né? Quando se adiam todas as decisões pessoais e profissionais para os 30, né, para depois dos 30, quando os 30 anos de fato chegam, há uma enorme pressão para você resolver todas essas questões importantes ao mesmo tempo. E isso pode ser emocionalmente muito difícil de lidar, né? A gente quer evitar que você, quando chegar aos 30 ou mesmo aos 40, caia na conta, de repente, de que você não pode ter a carreira que você sempre quis, você não pode ter a família que você sempre quis, simplesmente porque você adiou o começo da sua vida em uma década, né? Você começou a pensar nas coisas que são sérias e importantes para você apenas aos 30 anos. Então, evitar que você chegue nessa época e pense o que eu estava fazendo, né? No que eu estava pensando, por que eu não aproveitei mais minha energia dos 20 anos, é o objetivo dessa parte do nosso curso. E como vai fazer isso, né? Como que a gente faz isso? Eu preciso me casar, então, com 20 anos? Eu preciso saber exatamente a profissão que eu quero ter para o resto dos meus 80 anos, dessa vida maravilhosa, estendida que a humanidade alcançou? Não, gente, não é isso que a gente está falando. O que a gente quer, o que a gente sugere é que você use seus 20 anos como um período de experimentação. Explore as diversas alternativas de vida existentes, né? E não desperdiça esse precioso tempo de teste, de tentativas e erros, simplesmente curtindo, fazendo nada, né? Não pensando seriamente na vida. Torne-se interessante, acumule experiências pessoais e profissionais que vão te ajudar a te levar onde você quer chegar. Né? Além de aproveitar isso, além de aproveitar esse tempo de experiência, né, de testes, a gente queria dizer também que quanto antes você cultivar hábitos saudáveis, melhor. Cultivar hábitos saudáveis significa prestar atenção na sua alimentação, buscar uma atividade física que te dá prazer, buscar relações pessoais e profissionais saudáveis que acrescentem coisas positivas na sua vida, buscar autoconhecimento, fazer as pazes com traumas do passado. A gente acredita que esses hábitos, por mais que sejam de interesse primordialmente pessoal, né, eles impactam significativamente a forma como você vê a vida e também a forma como você lida com a profissão, né? Tudo isso transparece quando você for advogado. Enfim, quanto antes você amadurecer e encarar a vida adulta, melhor. Né? Isso, como eu já disse, não significa casar, comprar apartamento ou imitar a vida dos seus pais, né? Mas significa, assim, buscar a sua independência emocional e financeira, tratar o corpo com respeito, entender que, de fato, você não é mais adolescente. Acredita na gente. Essa é uma postura que transparece em todas as suas relações e isso vai ajudar vocês não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional. Reivindica a sua vida adulta, sabe? Sabe que você já é um adulto, você vai errar, você vai se estrepar muito, mas você vai aprender e você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Outro ponto sobre o qual a gente fala extensivamente no nosso curso de Soft Skills é sobre deixar o paradigma do estudante para trás. Né? Quando a gente entra na faculdade, a gente acaba sendo tragado pelo clima estudantil, de brincadeira, competitividade, até aquele cinismo característico das pessoas que fazem faculdade. Né? Mas quando a gente salta da faculdade para o ambiente profissional, as coisas mudam e você precisa mudar com elas.
A primeira coisa que você precisa mudar é a ideia de que direito é bagunça, de que toda e qualquer posição no direito é defensável, né? Quando a gente começa a trabalhar, a gente tem que entender e interiorizar de fato que o direito deve ser tratado como uma ciência, né? E como tal, como uma ciência, deve ter que ser encarado com seriedade. Isso significa, em termos práticos, dizer que interiorizar a ideia de que para cada pergunta existe apenas uma resposta certa e que essa resposta pode não ser a mais benéfica para o seu cliente. Outra coisa que a gente precisa deixar de fazer quando a gente passa da faculdade para o mundo profissional é responder consulta como se fosse questão de prova, como se a gente pudesse tirar 7 e passar de ano sem grandes consequências, né? A gente passa de ano com 7, assim como quem passa de ano com 10. Em uma consulta profissional, na atividade advocatícia, não há espaço para nota 7, só tem espaço para nota 10, porque qualquer erro implica sim responsabilidade pessoal. E para além disso, né, para além do estrago financeiro na sua conta bancária, um erro marca para sempre a imagem profissional. Vai na minha, seus clientes, seus chefes, eles não vão ser tão compreensivos com o erro como são seus professores da faculdade, tá? Então toma cuidado com isso. Outro assunto, agora um pouco mais delicado, é a questão da imagem pessoal, né? A imagem pessoal hoje transcende o local de trabalho e as horas de trabalho, né? Pensando que a linha que divide o público e o privado é cada vez menos clara, principalmente em razão das redes sociais, né? Pensando nisso, seja consciente com o que você posta e com a imagem que você constrói virtualmente. Se você deseja se expressar livremente nas redes sociais, sem qualquer reflexo na sua vida profissional, pense em aceitar como seguidores apenas aquelas pessoas que você tem certeza que não vão julgar sua capacidade profissional com base na sua imagem pessoal. Acredita, gente, isso acontece demais e o pior, você nem vai saber por que você perdeu aquela oportunidade de emprego, por que você perdeu aquele estágio, sabe, se foi por causa de uma foto de uma situação que poderia até ter sido engraçada, mas a pessoa que estava te contratando não gostou, enfim, precisa tomar muito cuidado com isso. Outro ranço, né, de estudante que muita gente carrega para a vida profissional é o preconceito, né, é aquela birrinha com as outras faculdades, com as faculdades que são concorrentes. Quando você entra no mercado profissional, você vê que existem excelentes profissionais saídos de todas as faculdades de direito. E que esse preconceito, né, essa birrinha, serve apenas para duas coisas, gente. Perder excelentes colegas de trabalho e menosprezar o advogado da outra parte, e aí garanto que você vai se estrepar. Nunca subestime o advogado da outra parte. O próximo assunto, né, que a gente trata bastante também no nosso curso de Soft Skills é um pouco mais sério, né? Você já deve ter se perguntado por que todo advogado é estressado. E o motivo é simples, né? Responsabilidade civil. O Estatuto da Advocacia determina que o advogado não apenas é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa, mas também o Estatuto da Advocacia determina que ele é responsável ilimitadamente. Isso significa dizer que, em caso de dolo ou culpa, não é apenas o patrimônio do escritório, né, do seu escritório, o escritório para o qual você trabalha, que vai responder pelos danos causados, mas também o patrimônio individual do advogado, o seu patrimônio, é a sua conta bancária que vai sofrer. Ou seja, né, o advogado, ao trabalhar, ele coloca em risco o patrimônio acumulado ao longo da sua vida. E esse é o principal motivo de os advogados serem estressados e preocupados com a correção e a segurança das suas opiniões. Né? Lembre-se, em nossa atividade, a gente não pode ser leviano, a gente não pode dar opinião sem ter certeza, porque a gente é literalmente responsável por tudo aquilo que a gente diz. Aqui você começa a perceber por que a gente é tão incisivo com relação à postura profissional. Né? Deixar o estudante na faculdade, tornar-se advogado, passa obrigatoriamente pela compreensão de que você é responsável pessoalmente pelas suas ações e pelas suas omissões durante o exercício da sua profissão. Não tem pai, não tem professor, não tem amigo que vai te ajudar. Se você se meter numa enrascada, a responsabilidade é só sua, né? E você precisa crescer pessoalmente e tecnicamente para fazer frente a essa responsabilidade. Agora, né, lembrando que a gente está no mini curso, então eu estou passando rapidamente pelos temas que a gente fala,
Passando para um assunto que eu falei lá no começo, na apresentação, né, a gente tem uma sessão inteira no nosso curso de Soft Skills sobre a nossa relação com o dinheiro. Basicamente, para que você entenda a forma como a gente lida, né, com dinheiro, basicamente para que você entenda como a forma com que a gente lida com dinheiro pode afetar a sua vida profissional. Você pode ser mais agressivo, buscando altos retornos com um fator maior de risco, ou você pode ser mais conservador, preferindo decisões que garantam um rendimento menor, mas mais seguros. Né? Entender seu objetivo de vida financeiro é importante porque te ajuda a tomar as decisões grandes na sua vida profissional, né? Como, por exemplo, fico no emprego com uma renda mais previsível, ou eu vou tentar abrir um escritório com a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Né? Só para dar uma palhinha, a Manu e eu, a gente tem uma relação muito saudável com o dinheiro, né? A gente leva uma vida muito frugal e simples, o que nos permite, por outro lado, ser muito mais audazes e agressivos em nossa vida profissional. Né? Claro que há os perrengues nessas decisões, né? E nem sempre elas dão certo, mas no geral hoje a gente tem a segurança para ser livre e tentar colocar em prática vários projetos profissionais juntamente com o escritório, assim como, por exemplo, é a Teleduc. Né? Então é importante vocês entenderem como vocês lidam com dinheiro para que vocês possam tomar decisões profissionais melhores. E agora que a gente já deu uns toques genéricos, né, de vida mesmo, de postura profissional, a gente parte então para as habilidades aplicáveis ao dia a dia da vida profissional, né, que você precisa dominar e que não são ensinadas na faculdade de Direito. A primeira delas, óbvio, tem a ver com o português, né, nosso amado idioma. Antes de mais nada, é preciso ressaltar que a gente precisa ter conhecimento perfeito da norma culta da língua portuguesa, né? com gramática perfeita, vocabulário com extensão adequada. Lembre-se que na sua atividade profissional, na advocacia, você estará sendo avaliado por todos a todo momento e qualquer detalhe pode fazer diferença. Não deixe, porém, né, que o português te torne o chato da turma. Né? Ninguém gosta de gente que fica corrigindo o outro o tempo todo. É chato, entendeu? Ninguém gosta. Não se deve ficar apontando os erros da norma culta durante uma conversa, né? Seja no ambiente profissional ou não. Né? Isso é pedante, isso é desagradável, não vai fazer bem para a sua imagem profissional, porque vai passar uma imagem que você quer apenas demonstrar que é superior ao seu interlocutor, né? Se você entendeu a mensagem que a pessoa está querendo passar, tá tudo bem, segue o jogo, né? Não fica apitando falta por erro de concordância, né? Simplesmente passa por aquilo e continua a conversa numa boa. Eu quero reforçar que utilizar a norma culta, né, não significa ser pedante, hipernóstico, né, não significa falar difícil, é muito mais simples que isso, é simplesmente você saber usar concordância verbal, concordância nominal, colocação profissional, saber colocar corretamente a pontuação, especialmente as vírgulas, né, saber escrever corretamente na ordem direta, não precisa ficar fazendo inversão, é bom saber a diferença entre advérbio, adjetivo, essas coisas básicas que a gente aprende no ensino fundamental e no ensino médio. Né? O objetivo da sua comunicação deve ser sempre a compreensão da exata mensagem que você está querendo passar. Né? E não mostrar ao seu interlocutor que você conhece a norma culta ou passar uma aura de intelectualidade e superioridade. Tá? Não é isso. Seja direto e correto e assim não tem erro. Outra habilidade que você precisa ter, né, e cada vez mais você precisa ter, é ter um segundo idioma, né, preferencialmente o inglês atualmente. Em nossa profissão, normalmente os clientes internacionais se comunicam em inglês, ainda que eles se localizem em países que falem outros idiomas. Né, o inglês permanece como língua franca dos negócios internacionais e, embora você possa sim falar um terceiro idioma, né, falar qualquer outro idioma, as chances são de que você vai se comunicar apenas em inglês no seu exercício profissional. Claro que se o seu objetivo for trabalhar em uma empresa, sei lá, francesa, por exemplo, a história muda e aí você tem que sim investir nesse idioma. Mas se seu objetivo é simplesmente captar clientes internacionais aqui no Brasil e trabalhar aqui no Brasil com clientes internacionais, certamente o inglês é a melhor opção, eu investiria nesse idioma. Ah, Thiago, mas hoje tem tantos tradutores online disponíveis, né? O Google está desenvolvendo mecanismos de tradução automática, tem o Google Glass, eu tenho mesmo que aprender um novo idioma?
Sim, você precisa saber, né? Você precisa aprender para que você possa, inclusive, revisar a tradução feita pelo tradutor online e possa deixar essa tradução com uma cara verdadeiramente profissional, né? Vai na minha, gente. Quem conhece o idioma consegue distinguir muito claramente quem copiou do tradutor online e quem revisou a tradução e quem conhece o idioma. E essa diferença é mais um daqueles códigos não falados que afetam a percepção de que tipo de profissional você é. Agora que a gente falou um pouquinho sobre os idiomas, vamos falar um pouco de tecnologia, né? É muito comum a ideia de que os chamados nativos digitais, né, que são essas pessoas que já nasceram com acesso a computadores e smartphones, como provavelmente são vocês daí que estão me assistindo, são melhores em lidar com a tecnologia do que as pessoas mais velhas, como eu, né? Isso é parcialmente verdade, sim, né? Porque a maior parte das aplicações utilizadas diariamente pelos nativos digitais foi desenhada para vocês utilizarem, né? Foi desenhada para esse público-alvo. Mas essas aplicações, normalmente, elas são utilizadas de maneira amadora, né? Sem um estudo aprofundado e adequado para sua utilização profissional. O puxão de orelha que eu quero dar é o seguinte, né? O fato de você ter nascido depois da década de 90 não te garante um diploma em tecnologia, né? E você precisa se esforçar, sim, para acompanhar as novidades e utilizar os recursos tecnológicos disponíveis de maneira realmente profissional, né? Você precisa, sim, aprender a usar corretamente o Word, você precisa, sim, aprender a usar o Excel, você precisa, sim, estudar as ferramentas de pesquisa avançada do Google, não apenas para não deixar a impressão de que você é apenas uma criança brincando de ser profissional, mas também para você ser mais eficiente em seu trabalho e você conseguir ganhar mais dinheiro, né? Então, gente, vai atrás dessas coisas, isso não é detalhe, tá? Terminando aqui de falar um pouco sobre as habilidades, né, que a gente tem que adquirir para exercer melhor a advocacia, é importante também cultivar o gosto por conhecimentos gerais, né, em todas as áreas do conhecimento. Busque conhecer o máximo de assuntos possíveis, amplie ao máximo seu repertório cultural e intelectual, né, porque ele não apenas pode ser diretamente útil na sua profissão, como para puxar conversa com um possível cliente, compreender melhor um determinado problema jurídico, né, colocado para sua análise, como também pode ter e vai ter um impacto indireto na sua profissão enorme, com a melhora da sua redação por causa dos livros que você leu, com o conhecimento maior de vida que você tem. Conhecimento, gente, não ocupa espaço e não tem motivo para você ser seletivo com relação aos assuntos que você estuda e que você conhece. Continuando a parte de soft skills mais aplicadas, né, para a profissão de advogado, eu queria falar para vocês um pouquinho também sobre organização, né? Saber se organizar e priorizar suas atividades é essencial para que você consiga ser produtivo e eficiente na sua vida profissional. O fato, né, cru, é que a gente não tem tempo para fazer tudo o que a gente quer ou precisa fazer durante o dia de trabalho. E por isso, a gente precisa se organizar para identificar quais as prioridades daquele dia e entender como a gente vai dar conta de tudo no final das contas. Para começar a organizar a bagunça, eu realmente recomendo que existam pelo menos 2 momentos de organização durante o seu dia de trabalho, né? Primeiro, logo de manhã, para você retomar tudo que você estava fazendo no dia anterior e refletir se alguma coisa mudou, né? Definir se alguma coisa mudou de um dia para o outro. E um segundo momento, ao final do dia, para que você organize o dia seguinte e verifique o que você conseguiu produzir no dia que está terminando. No nosso curso completo, a gente fala de algumas técnicas de organização de prioridades, mas, em resumo, todas elas envolvem a identificação e a diferenciação dos assuntos que são urgentes e dos assuntos que são importantes. Além de organizar o seu dia de trabalho, né, e organizar o seu trabalho para que você possa ser produtivo, para que você possa ser eficiente, você precisa organizar também os documentos com os quais você trabalha, né? Nossa atividade é essencialmente lidar com documentos, sejam físicos, sejam documentos eletrônicos, e ser capaz de organizar esses documentos, encontrar esses documentos com facilidade, vai te tornar muito mais eficiente. É importante lembrar que a atividade do advogado não se resume apenas a peticionar, responder consulta, despachar com o juiz, né? Para que sua prática ela seja lucrativa e eficiente, organizada no longo prazo, há diversos trabalhos menos nobres, né, que devem ser feitos e a organização de documentos é justamente um deles. Ter controle sobre os documentos físicos que estão em sua posse e garantir
a sua segurança e a sua disponibilidade são questões essenciais, né? Inclusive a segurança e disponibilidade de documentos eletrônicos, inclusive com o uso de senha. Essas preocupações devem sim fazer parte da sua rotina profissional. Não se esqueça também, né, que tem os documentos dos clientes, mas você também tem que organizar os seus próprios documentos e não simplesmente ir fazendo tudo, deixar tudo numa pasta genérica. Tudo que você produz é sua propriedade intelectual e conforme você vai trabalhando, mais capital você acumula. Você precisa, portanto, organizar todo esse capital intelectual de forma que você consiga acessá-lo facilmente quando necessário, né? Isso economiza muito tempo e, de verdade, é onde está o grande valor dos grandes escritórios de advocacia. Quanto mais você produz, mais minutas você vai ter, mais estudos você vai ter feito e mais eficiente você acaba sendo com o decorrer do tempo. Por fim, para terminar esse mini curso de soft skills, né, vamos falar um pouquinho sobre trato com o cliente, o básico, né, que é educação, polidez. Imagino que você já saiba, eu não vou ficar aqui falando verdade chovendo no molhado. Eu queria começar falando que a relação com o nosso cliente é de prestação de serviços, tá? Não é uma relação de amizade. Ser amigável não significa ser amigo, né? Seu cliente pode ser simpático, conversar sobre amenidades, até compartilhar fatos da vida pessoal, né? Vamos lembrar que a gente está no Brasil e esse tipo de interação é comum e até esperada, né, entre as partes que não se conhecem muito bem para dar aquela quebrada no gelo. Mas, gente, não se esqueça que o seu cliente está te contratando por sua capacidade profissional, né? Que você está prestando um serviço. Haja sempre com profissionalismo, evite comentários pessoais, não seja invasivo, não pergunte como foi o fim de semana, onde ele comprou a roupa que está vestindo, sabe essas coisas? Enfim, tudo vai dar certo, mantenha uma certa distância do seu cliente. Se o cliente já era amigo antes, né, isso é muito comum, principalmente no começo da carreira, trata o cliente amigo como se trata um cliente normal durante o horário comercial e evite trazer assuntos profissionais para suas interações pessoais, privadas com ele, né? É difícil fazer essa separação, mas vai na nossa, né? Pela nossa experiência, é a melhor forma de manter as duas relações saudáveis, né? Tanto a relação de amizade quanto a relação profissional. Outra questão importantíssima é a questão da integridade pessoal e respeito, né? É comum que os clientes adotem a famosa postura de eu estou pagando, então você tem que me obedecer, e eles passem a agir de maneira grosseira e desrespeitosa, tá? Você não é obrigado a aceitar esse tipo de situação e você tem que se posicionar, né? É comum que no começo da carreira a gente ache aceitável se sujeitar a determinadas situações, seja porque o cliente é promissor ou porque sua promoção depende daquela pessoa, né? Mas com o tempo e com o amadurecimento a gente acaba entendendo que nenhum tipo de humilhação vale a pena e que sempre haverá outros clientes e outros trabalhos que não vão ser tóxicos, tá? Submeter-se a esse tipo de situação pode até ter um impacto positivo na sua conta bancária ali no começo, mas, gente, isso também vai ter um impacto negativo enorme sobre sua saúde mental e física ao longo do tempo. Tá, o menor sinal de desrespeito ao seu trabalho, à sua pessoa, pontue claramente sua posição e esclareça que aquele comportamento do seu cliente ou do seu chefe não é admissível, sempre de forma educada e polida. Você não precisa gritar, você não precisa ser grosseiro, mas você precisa pontuar que aquilo não é admissível, né? Se o cliente voltar, ótimo, ele vai saber como ele deve te tratar. Se ele não voltar, você pelo menos vai ter paz de espírito e você vai estar preservando sua saúde mental, que é sim muito importante. A gente precisa também falar, né, de atrasos. Parece que é chover no molhado, mas você vai se surpreender com quanto é comum advogados se atrasarem para reuniões, para calls, etc. Você nunca deve se atrasar, seja para um compromisso interno com seus colegas, seja para uma reunião com o cliente. E assim, gente, inimaginável, né? Jamais, nunca deve se atrasar para compromissos judiciais ou administrativos, né? Porque isso pode ter consequências realmente danosas para você e para o seu cliente. Tá, não inventa desculpa. Eu moro não sei onde, que difícil, o ônibus. Gente, se organiza. Saia com a antecedência necessária, evita estender compromissos para além do horário que tinham sido previstos. Enfim, né, planeja o seu dia para que você consiga chegar no horário combinado.
Atrasar-se para um compromisso, né, é basicamente dizer para as outras pessoas que o seu tempo é mais valioso que o delas, né, já que você faz todo mundo esperar a sua chegada para que então possa começar o trabalho. É desrespeitoso, é desagradável, é ineficiente e pega muito mal para a sua imagem profissional, gente. Então, portanto, evitem ao máximo os atrasos. Por fim, é importante a gente falar um pouquinho sobre cobrança de honorários, né? Sendo uma relação profissional, você não deve ter vergonha ou qualquer outro tipo de pudor em cobrar pelo serviço que foi aceito pelo cliente e que foi devidamente realizado, né? Sempre mantenha isso em mente. Se o cliente não tem pudores em cobrar o serviço de você, de cobrar a resposta ao e-mail, de cobrar a petição, você também não deve ter pudor para cobrar os honorários que lhe são devidos, né? Sempre com educação, claro, mas com firmeza, sabendo que seu trabalho tem valor e que ele deve ser reconhecido pelo seu cliente. Bom, pessoal, esse foi o nosso mini curso gratuito de Soft Skills, né? Espero que vocês tenham gostado e aprendido algo. Claro que no nosso curso completo a gente se aprofunda muito mais nos temas que eu apresentei para vocês, a gente dá referências de pesquisa, explica direitinho como usa o Word, o Excel, o Google, né? Essas coisas. Mas eu acho que com o que a gente entregou para vocês nesse curso gratuito, vocês já podem começar a pensar um pouco mais na vida de vocês e talvez possam sim implementar algumas mudanças para serem os profissionais que vocês desejam ser o mais rápido possível, né? Se você gostou desse conteúdo, segue a gente lá no Instagram que a gente tem muito mais conteúdo por lá, tá bom? Beleza, até breve! Tchau.